Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no Podcross. Aqui quem vos fala é Guilherme Gulim, estou num cenário diferente e tenho a presença de Léo Macchioli. Nós vamos fazer um episódio hoje completo falando do CF League, de tudo da vida dele, então acompanhem o canal até o final. Léo, primeiramente se apresente ao nosso público e vamos iniciar esse bate-papo. Primeiramente, muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado, satisfação total, obrigado pessoal do Podcross, estar convidado para participar tanto aqui, né, do CF League quanto do podcast. Muito bacana a gente trazer esse conteúdo para nossa comunidade, trazer esse conteúdo para nossa galera, e a minha meta é sempre querer melhorar a nossa comunidade, né? Então, meu maior intuito, eu vou te explicar, é algo muito grande em o que eu posso fornecer aquilo que eu posso para o próximo. Então esse é o meu maior intuito e vamos que vamos, né? Perfeito, maravilhoso. Vamos falar muito hoje de vida, vamos falar um pouco do CF League que está acontecendo aqui. Ao fundo temos a arena completa do CF League, que a gente vai fazer uma transmissão ao vivo dos dois eventos. E eu queria começar abrangendo um pouco mais da sua vida. Eu queria saber, como que você chegou ao CrossFit? Como é que foi o começo da sua vida até o CrossFit? Eu sou aquele cara que eu sempre falava mal do CrossFit. Até um certo... Eu era atleta de um outro esporte, eu era atleta de Kung Fu, fui competidor da Seleção Brasileira desde 2011 até 2016. 2016 eu me aposentei e acabou. Eu parei, fiquei um ano acabado, sem ter o que fazer. Minha esposa falou assim, Léo, você está entrando em depressão. Vai fazer CrossFit. Só me faz uma coisa. Não fica de gracinha com as menininhas do CrossFit. Mas vai fazer CrossFit, você vai gostar. Eu falei, essa mulher tá falando, eu vou, vai. Peguei e fui e me apaixonei desde a primeira aula. Não larguei mais. Mas ela fazia CrossFit? Não. Ela não fazia CrossFit. Ela tirou do nada. Tirou do nada? Tirou do nada. Você vê como o CrossFit é incrível, né, ó? Eu também fui atleta de seleção brasileira, fui de futebol americano, conheci Pablo Chanfun, a gente foi companheiro de seleção. E que legal ver você também da seleção brasileira de Kung Fu, um esporte diferente, né? E assim... Você foi praticar CrossFit e entrou que ano mais ou menos? Em 2017. 2017. Isso. E da onde que veio essa parte da criação de conteúdo? Porque você é famoso nas redes sociais na criação de conteúdo, nos reaction, na análise de atletas. Como é que você, de praticante de CrossFit, para conhecer uma nova modalidade, se apaixonou a ponto de fazer conteúdo disso? Cara, eu tinha me apaixonado desde o começo no CrossFit e comecei a me empenhar muito mais. Na pandemia, antes da pandemia, eu sempre falava com meus alunos de personal. Falava, você quer mudar a sua vida? Faz algum esporte também. Vamos colocar uma agenda, vamos colocar uma competição, nem que seja uma corrida de rua, qualquer coisa, para você ter um objetivo, que não seja só a parte estética. Então eu sempre incentivava. E aí de repente eu falei assim, eu falo isso para meus alunos e eu não tô fazendo isso. Eu não tô mais competindo, não tô fazendo mais nada. Eu vou voltar a competir no CrossFit. Aí comecei a fazer dieta, comecei a me dedicar mais nos treinos e tudo mais. E comecei a melhorar. Com isso, vem toda a parte de estudo. Eu fiz o curso do Hinshaw. Então, para mim, eu acho que é um dos melhores cursos que tem. Porque ele dá uma visão muito fisiológica de como que é o treinamento. Isso ajuda muito. E aí... Agora eu vou partir de um lado que eu vou falar um pouco de a parte mais espiritual da coisa. Quando eu comecei a criar conteúdo com esse formato, foi 2 anos atrás. Só que deu errado, não deu certo, porque eu não tive coragem. Mas eu ouvi num podcast alguém falar, e eu não vou lembrar quem, cara, eu queria muito lembrar quem, porque eu ouvi falar assim, se você quer dar algo pro próximo, não espera só você ganhar na loteria para você fazer algo grandioso. Faz algo pequeno. Devolve algo para a sua comunidade. Que nem eu estudei educação física, eu tenho 2 especializações, tenho 2 pós-graduações. Fui fazendo o curso da CrossFit também, vários outros cursos. Então, assim, o que eu posso hoje, que não seja uma parte financeira, eu retribuir? Vou retribuir em conhecimento. Então, vou começar a falar disso de atletas. Comecei há 2 anos atrás. Fiquei com medo. Falei assim, quem sou eu para falar sobre isso? Eu fiz uma análise igual eu faço hoje. Fiz um curso no interior. Eu dei um curso sobre isso no interior. Super bacana. Todo mundo elogiou. Todo mundo gostou. E eu não dei andamento. Aí no ano passado eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero devolver para a comunidade conhecimento. Eu quero
eu quero isso pra mim também. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que estuda. Eu não sou o atleta que tá ganhando competição e tudo mais. Eu adoro competir. Mas eu tenho que ver o meu lado, como que eu posso continuar crescendo dentro do esporte, como continuar impulsionando a minha carreira fora da arena. Eu falei assim, bom, vamos começar a criar conteúdo. E aí eu cheguei nesse conteúdo das análises, de como falar de pace, de estratégia, e foi bom. Entendi. Pois é, essa parte da criação de conteúdo também foi uma parte que me moveu no mesmo sentido que você. Eu queria chegar ao maior número de pessoas, o conhecimento do CrossFit, dos atletas, e não sei se você acompanha, você entrou no CrossFit acho que em 2017, você falou, né? Eu comecei o CrossFit em 2014, mas em 2015 que eu me apaixonei pelo CrossFit. E em 2015 até 2018, a CrossFit ela tinha uma equipe de mídia própria. Então foi onde eles faziam os documentários da CrossFit, era a parte mais incrível. Sim. E depois a CrossFit acabou abrindo mão dessa ala deles. E para mim foi a maior perda da CrossFit, por quê? Porque era ali que eles formavam essa comunidade. As pessoas ficavam... Era mais importante o vídeo do Open, do CrossFit, depois do Games, do que o próprio Games. Ele atingia mais pessoas. Pô, subia na Netflix, tinha várias coisas assim que você conseguia ter acesso ao conteúdo. E era incrível, cara. Você via os atletas, o sofrimento, cara, você criava deuses ali, você venerava os atletas. E isso faz muita falta. Então, assim, eu consigo ver isso no teu conteúdo, isso nos conteúdos de diversos criadores de conteúdo, que é as pessoas falando, porra, eu quero aparecer um dia no vídeo do Léo, sabe? Então, pô, isso é muito gratificante, cara, é muito legal. E eu queria te perguntar, das análises que você fez, qual foi aquela que você sentiu assim, puta, agora virou, agora deu certo, tá? Cara, naquele primeiro ano que eu tentei, que deu errado, ok, eu vou descartar aquela opção. Mas depois, quando virou o ano do ano passado, né, de 2024, o meu primeiro vídeo já estourou. Uhum. O primeiro, cara. Parece assim, foi uma coisa assim, não, é Deus falando pra você, vai, faz que vai dar certo. Então o primeiro vídeo não foi um vídeo de um atleta, foi me analisando em um campeonato no sul de Minas, falando sobre a estratégia que eu tive e que eu mudei a estratégia no meio da prova. Então eu fiquei explicando isso, como que acontecia. Todo mundo do evento, os outros atletas, o pessoal que tava me seguindo, todo mundo começou a falar assim, Léo, eu adorei isso, cara. Nunca pensei por esse lado de como fazer isso. Eu falei assim, putz, achei. Achei a narrativa, como falar. Sim. Então isso foi bem interessante. Você falou dos vídeos do passado, não só os vídeos do CrossFit Games, como os vídeos que eram os vlogs que a própria CrossFit faziam, que levavam o Florin para algum evento, não era um evento de campeonato, mas era um evento só para levantar peso. E o pessoal adorava aquilo, eu achava muito louco. Pô, a gente viu, nesses vídeos tem o nascimento da Mayhem, né? Da academia dele lá, como que era no passado, o negócio era só de madeira e tudo mais. Então eu acho que realmente isso é uma coisa que falta mais na nossa comunidade. Muito, muito. Eu acho que esse papel da mídia ela é muito importante, porque tem uma ala da mídia, da ala do grupo do CrossFit, que são os atletas, que pra mim são os maiores guerreiros, que abrem mão de tudo, que é sacrifício, que pouquíssimos chegam aonde uma certa posição que podem viver do esporte, mas eu acho que a mídia ela pode trazer exemplos de pessoas comuns que vencem desafios, de atletas que estão se sacrificando, esperando um resultado diariamente. E, pô, eu acho que o teu conteúdo, eu assisto quase todos os vídeos, sou um fã seu, e eu consigo ver a análise, eu me coloco no lugar do atleta, eu falo, putz, isso aqui cabe muito no meio de uma competição. Eu fico com sempre uma dúvida assim, pô, mas e o Léo, como é que ele vai passar, vamos dizer, uma dica do Open? Como é que você transmite as dicas do Open para uma pessoa, sendo que a tua orientação vai para vários níveis de pessoa? Você faz react de atletas da elite, mas às vezes uma dica para um atleta da elite não cabe para um atleta de boxe. Como que você gere essa relação de fazer um conteúdo às vezes para um atleta da elite e às vezes para se comunicar com uma pessoa dentro da boxe? Eu tento, no Open, por sorte, o Open ele é um evento que ele permite um pouco mais de liberdade de fala, porque, que nem o primeiro workout do Open é sempre um workout inclusivo. Se você falar uma estratégia, eu vou mais pela sensação, quando eu vou passar uma dica de um workout, como no Open, eu vou falar da sensação, qual que é a parte importante, como são as quebras, e algumas vezes eu falo assim, para atleta elite, esquece as quebras, vão para cima. Mas eu também, esse ano, me cobrei muito em falar assim, eu precisava ter lançado um vídeo para cada categoria. Porque falar para atleta elite é uma porcentagem muito pequena. Falar para a galera do box é a nossa grande massa. E a gente precisa comunicar com essas pessoas.
Então, eu me cobro muito hoje em... Vou falar sobre até no próprio Open, eu fiz, só no último vídeo, eu fiz um vídeo para iniciantes e um vídeo para ele, um vídeo normal e um vídeo para iniciantes, assim, pensando no Foundations e Scale. Porque tinha muita gente que me pedia isso também. E o vídeo também deu super certo. E agora uma polêmicazinha. Teve alguma análise que você fez que o atleta não gostou, ou que pediu para tirar, ou que você, de alguma maneira, você não gostou da reação e teve que voltar atrás, ou simplesmente que criou um inimigo? Legal isso daqui. Primeiro, todos os atletas que eu posto, todos eles, menos os estrangeiros, né, o pessoal de fora, alguns estrangeiros sim, mas todos me dão carta vermelha. Eu pergunto, eu falo assim, posso fazer seu vídeo? Então, todo mundo que apareceu no meu Instagram, tirando os atletas elite de fora, e também tirando o Guimarães, porque o Guimarães ele é outro nível. É difícil dar. É difícil falar com ele, eu não julgo, eu sei que o cara tem uma vida muito corrida, só que eu sou grande amigo do pai dele. Então, e o pai dele fala pra mim, fala assim, Léo, fica tranquilo, o conteúdo que você faz do Gui, ele não é problema, ele gosta, se fosse algum problema eu já teria falado pra você. Então eu tenho o respaldo pelo menos do pai do cara. Não falo com ele, mas falo com o pai. Mas eu tenho uma pessoa só que até hoje recusou participar. Porque falou que a equipe de marketing dela achava que meu conteúdo não seria interessante para ela. Foi apenas uma pessoa e eu falei assim, bom. É que aí é uma coisa que a gente vai conhecendo depois, Não precisa citar nomes, eu não vou te cobrar, não vou te botar nessa berlinda. No off eu conto. Mas eu queria saber um negócio. Era alguém nível alto mesmo do CrossFit ou era um cara que você falou, pô, peraí, meu irmão, tua equipe de mídia não liberou, mas, pô, tu nem foi pro Games ainda? Tipo... Não chegou aí pro Games, não chegou aí pro Games, não chegou aí pro Games. Foi essa pessoa e também teve uma influenciadora que eu até entendo, eu não julgo também, eu não julgo ninguém porque eu sei que a vida é corrida pra todo mundo. Eu queria falar sobre transformação de vida, sobre o CrossFit também impulsionando a transformação corporal, porque não dá pra você falar que o CrossFit não é uma ótima ferramenta para emagrecimento, transformação corporal e transformação de vida. É a melhor. Não tem como você falar, todo mundo reconhece isso. E aí a pessoa falou assim, Léo, pega qualquer vídeo do meu Instagram e faz. Eu não gosto disso, porque eu gosto dessa parte intimista. Eu quero saber de você, eu quero saber a sua história. Eu não quero pegar um vídeo aleatório seu e fazer, tipo, sem você nem fazer ideia. A maioria dos atletas, que nem agora, eu tô fazendo o pessoal que tá indo pro Copa Sur, eu peço pra eles me falarem assim, me fala um pouco da sua sensação nessa fase, porque eu quero trazer isso pro vídeo. Eu acho que nem você falou, os atletas têm uma parte muito importante e eles não têm tempo pra contar a história deles. Então eu acho que é importante eu contar a história deles. Falar o que é uma fase pré-competitiva, quais são os desafios, como que tá sendo o desafio esse ano de a gente ter uma agenda super apertada em relação à competição. Todos os atletas estão sofrendo com isso. Porque Open, algumas semanas já tá aqui. Você pega atletas tipo Pedro Martins, Kaique Cerveni. O Kaique até não classificou no Copa Sur, ficou ali de fora, mas eles terminaram o Open, na semana seguinte estavam fazendo o WFP, brigando por vaga, um campeonato extremamente importante, e já vem, daí saíram as provas muito antes do que a gente estava acostumado no Copa Sur, que saíram umas 3 semanas. Então eles já vêm macetando essas provas, então é um desgaste muito grande mesmo, sem razão. E se a gente pensar isso numa curva fisiológica, numa curva de treinamento, não tem tempo hábil de recuperação, um crescimento e um desenvolvimento para a próxima fase. Eles encurtaram ou pularam algumas fases. Muitos atletas, às vezes, abriram mão de fazer uma recuperação. A recuperação foram alguns dias. Então, antes da gente entrar no assunto da Copa Sur, que eu quero conversar com você, porque é seu primeiro ano lá como mídia deles, isso é muito importante. É um campeonato maior da América Latina ali, tem todos os atletas que você faz reaction, você vai ter a oportunidade de sentar com eles, de conversar, de bater papo. E eu queria te perguntar o seguinte, eu estava falando de CrossFit, sobre a necessidade, a qualidade do treinamento que pode salvar muitas vidas, é a essência do esporte, ser um bote salva-vidas num mar de doenças crônicas. E a minha dúvida é assim, a CrossFit, eu concordo com você, eu acho que a CrossFit ela é pra mim é o melhor esporte para qualquer nível de pessoa. Ele consegue pegar uma senhora e fazer movimentos funcionais para levantar da cama. Ele é perfeito.
E eu acho que a CrossFit marca, ela vem há anos cometendo diversos erros que vem prejudicando esse trabalho. Então a gente faz um trabalho de trazer a comunidade, de conversar, de falar dos atletas, para que a galera olhe e fale, nossa, que movimento legal. Mas eu acho que a marca, ela vem com o decorrer do tempo cometendo alguns erros. Você vê dessa maneira também? Você acha que a CrossFit comete alguns erros ou não? É normal assim? Assim, vamos pensar por dois prismas. O prisma de que a empresa CrossFit, ela é uma empresa. O principal objetivo de uma empresa é lucro. Não dá para negar e ninguém pode passar pano para isso. O que a empresa quer é ter lucro. Não é errado, porque ela precisa ter uma saúde financeira, porque senão não acaba. Só que eu acho que realmente a nossa comunidade, eles criaram uma comunidade tão forte, porque hoje você fazer CrossFit, você tá dentro de um box de CrossFit, você está pertencendo a um grupo tão unido e que ficou maior do que a empresa. E eu gosto até de falar pra galera que deem valor na comunidade. Porque esse ano foi um ano onde a gente teve uma queda absurda no Open de participantes. E eu, mesmo assim eu falava assim, ok, você não vai participar do Open inscrito? Não tem problema. Mas participa do Open da sua comunidade. Porque é importante para a saúde financeira da academia, né, do box, é importante para você fazer novas conexões, porque a gente está numa vida corrida. O pessoal da aula das 6 da manhã não tem contato com o pessoal da aula das 6 da noite. E é legal o Open por conta disso, porque chega um momento onde está todo mundo torcendo por aqueles atletas, por aquela galera que está lá. E por muitas vezes, você pode ser a pessoa scale, que não tem um movimento desbloqueado, e que você vai desbloquear lá no dia, e a comunidade inteira tá torcendo para você. Então, eu vejo realmente dessa forma, a CrossFit tá pecando muito, mas eu acredito que a gente tem um poder humano que outro lugar não tem. Outro lugar não tem. A gente tem que aproveitar esse poder humano. E realmente a gente é um salva-vidas gigantesco. Gigantesco. Eu acredito numa reestruturação. Eu acho que quando eles voltarem a linha ali, talvez com o Froning, que já vem flertando por ser um CEO da CrossFit, talvez um acerto assim vá acenar melhor para a comunidade e vá entrar nos trilhos. Muitas das decisões deles, eu tinha uma opinião lá quando foi tomada, em 2018, 2019, e hoje eu tenho outra opinião. E às vezes eu me pego pensando, putz, eu não sei se esse é o melhor caminho, ou se aquele é o melhor caminho. Vamos dar um exemplo básico. Quando o Greg Glassman, ele tirou a equipe de mídia, o que ele falou, o argumento dele? Ele falou assim, não, eu acabei com a equipe de mídia porque eu não quero foco de competição. Eu não quero ser lembrado por um esporte que é a competição, que é a pauleira, eu quero salvar vidas. Então foi um argumento na época, mas quantas pessoas deixaram de conhecer o esporte por não ter a mídia acenando pro atleta, mostrando o atleta? Então são coisas difíceis, né? Mas hoje o CrossFit está pagando um pouco até pelos erros da parte atlética, né? Então é um cenário que eu acredito que, com o decorrer, nós da mídia temos um trabalho muito importante, que é trazer esse espírito que você falou, da comunidade para dentro da box. Na minha academia, na minha box que eu treino hoje, que é uma academia, uma box, tem toda a sua estrutura, fizemos o Open, foi maravilhoso, dividimos em times de alunos, cada um fazia sua pontuação. Então, isso que é o importante para nossa comunidade, e eu acho que isso que faz parte da gente na comunicação atingir esse público, né? E eu acho que você consegue fazer isso com os atletas. Eu acho que quando você coloca um atleta, às vezes que não tem... Eu vejo que você faz muito isso. Às vezes você põe um atleta elite da Copa Sur, o top 10, você coloca um atleta que foi bem num campeonato. Sim. Sabe? Tipo, um campeonato era uma menor expressão. Tipo assim, eu tenho uma visão assim que talvez dê menos visibilidade esses vídeos, mas talvez seja o que mais faz a diferença pro público. Você sente isso, assim, que os atletas diferentes... Eu vejo às vezes você postando um treino do atleta. Sim, sabe? Eu vou até contar uma história, porque isso também me marcou bastante. Lá no começo, de eu fazer um vídeo para um... Eu tava fazendo com alguns atletas, né? Alguns atletas que já são grandes de mídia. E aí eu fui fazer de um atleta que tem pouca mídia. E o vídeo dele foi o mais estourado. E assim, um cara que não tinha 1000 seguidores no Instagram. Sim. Ele mandou mensagem depois falando assim, Léo, meu Instagram cresceu, eu tive minha primeira parceria por conta do seu vídeo. Então eu falei assim, cara, olha que poder que isso tem. E não é pra mim. Claro. É um poder pra ele. Então isso é muito bacana. Hoje eu sinto que as pessoas estão um pouco mais... Quem não é atleta elite tem um pouco mais de receio de aparecer no meu Instagram. Mas eu não fecho portas. Eu não inibo assim, eu vou... Que nem, vai ter uma competição... Pode ser um Interbox. Teve alguma coisa surpreendente pra ser contada? Vamos contar. Porque isso é legal. Eu gosto dessa parte de... E não pensando só nos números, mas pensando na
na fala mesmo. Acho que a mensagem que a gente tem que deixar, ela tem que ser mais importante do que os números. No seu primeiro ponto. Mas é lógico que a gente tem que fazer tudo movimentar, né? Tem que ter um número de inscritos maior. Quanto mais... Antigamente eu não ficava... até o meu Instagram mesmo, o meu maior vídeo, ele não tá fixado. E eu acho que... Eu não sei ainda se eu tô fazendo isso certo ou errado. Vou até te perguntar isso. Você me dá essa dica. Cara, eu acho que os principais vídeos, eles têm que ser fixados, sabe? Porque é um conteúdo de imagem. Eu penso assim, é que nem os 30 segundos do vídeo do YouTube. É onde a pessoa olha e fala, pô, gostei do conteúdo, vou assistir o resto. Então os posts fixados eu gosto de deixar assim. E agora uma dica assim de conteúdo, porque a tua criação de conteúdo é muito diferente da minha. E como eu sou teu fã, eu acho que eu posso dar uma dica que eu acho que você ia bombar. Fazendo reaction, às vezes, das pessoas, da evolução das pessoas, sabe? Eu vejo muitas pessoas que perdem muito peso no CrossFit, sabe? Esse estilo de vida. Eu acho que isso ia tocar a comunidade. O dia que você quiser fazer um vídeo em parceria no meu canal com isso, com esse assunto, assim, de trazer a comunidade, eu acho que a gente pode agregar bastante pra comunidade, mostrando o efeito do CrossFit em uma pessoa comum, sabe? Sim. Uma pessoa do dia a dia, uma senhora, uma idosa, né? Ou uma pessoa obesa que consegue ter uma qualidade de vida. Eu acho que isso é muito legal, porque... Que nem eu falei o exemplo da CrossFit. A parte do atleta, ela que brilha os olhos. Sim. Mas a parte do social ali é o que faz você observar de uma maneira diferente. Falar, pô, esse esporte é legal, eu vou praticar CrossFit. Tá? Sim, eu fico assim, aberto, realmente, porque eu gosto de fazer isso. E antes de eu entrar no CrossFit, tem um cara que brilhou muito os meus olhos de falar assim, sabe quando você tem uma imagem, uma referência? É um americano, Chris Powell. Ele nunca foi atleta de CrossFit, só que ele é praticante de CrossFit, e ele tinha um reality show de transformação corporal. Ele utilizava a metodologia do CrossFit para transformar a vida da pessoa. Eu não fazia CrossFit na época, não tinha nenhum conhecimento em relação a isso, mas eu olhei aquilo e falei assim, cara, isso é fantástico. Assim, um dia eu quero ser igual esse cara. De realmente não só contar a história, mas como também promover isso. Fala assim, não, vamos pegar uma pessoa, vamos fazer um projeto de uma pessoa e vamos pegar 1 ano dela, ou 3 meses, sei lá, e vamos fazer essa transformação usando a metodologia do CrossFit. E usando as coisas básicas do CrossFit. Não precisa pensar, nossa, vamos ter um alto PR de snatch. Não, vamos usar a metodologia. Sim. Que eu acho que isso é importante. Isso é extremamente importante. Nossa, esse conteúdo eu acho que ficou melhor do que a dica que eu te dei. Não, a gente vai fazer os dois. Não, incrível. Eu queria agora falar um pouco com você sobre Copa Sur. Eu quero dicas tuas, conselhos teus, análises tuas, do que você acha que vai acontecer, como é que vai ser a competição. Eu quero saber tudo que você viu ali dos atletas, você está acompanhando eles desde o começo, você participou da apresentação que eu assisti no YouTube do Dan Moreira com o Bruno Diniz na transmissão ali, cara, foi uma prova surpresa. E o que você está sentindo desse evento? Como você acha que vai ser e quem que você acha que vai classificar? Já me joga na real aí. Vamos lá, pô, você quer me complicar, né? Eu falo com os atletas. Falo em 5, porque nem eu sempre falo 5. Sempre falo 5, beleza. Eu vejo os atletas, eles estão vindo muito forte para essa temporada e eu acho que do ano passado para cá parece que tá todo mundo com fome. Eu acho que isso também tem a ver por conta de alguns nomes não estar no cenário, então abriu portas para todo mundo querer brigar. Então parece que esse ano, pelo menos assim, vendo os atletas, parece que tá todo mundo muito empolgado. Muito empolgado, muito diferente do ano passado. Não que eles não estavam, mas acho que esse ano tá assim, putz, eu tenho mais possibilidade de eu vou me dedicar muito. Eu tô vendo grandes nomes em relação até a tipos de prova que podem levar algumas coisas. A gente tem uma prova esse ano que é muito similar com a prova do ano passado, que é a primeira prova, a da corrida com... Esse ano é a corrida com thruster. O ano passado era a corrida com clean jerk. Com clean jerk. Eu acredito muito que a gente vai ter um repeteco do campeão. Ano passado, Kalian. O Kalian, né? Kalian. O Kalian, ele... Eu não sei se é verdade, porque o pessoal do CrossFit vê tipo, pouquinho o resultado, mas eu vi que o Lucas, né, que treina com ele lá, postou até um vídeo e falou assim, será que fechamos sub-18? Eu achei um tempo absurdo. Os atletas que eu tô acompanhando estão fechando na casa de 22, 23, 25, bom tempo. Então, não acho tão absurdo assim 18. Não, porque ele fechou o do ano passado em 20 minutos e alguma coisa. O do ano passado, eu fiquei com um questionamento se tinha realmente, e é um questionamento que eu faço para esse ano, eu não sei se vai ter exatamente os 800 metros ali, como é que é essa medição, mas, cara, para você fazer, vão dar 4 km de corrida, né? Se eu não me engano, 800 metros, 5 rounds. Cara, um pace subir 4 para você fechar abaixo de 20, essa prova.
Então, é um tempo bem bom, né? Tipo, Não, bem bom. forte. Mas eu acho que as duas primeiras barras dos atletas, tanto o masculino quanto o feminino, é muito leve. ridículo, É muito ridículo. Mas eles estão fazendo... O thruster não tá sendo uma dificuldade. Não. Nem a de 1.85, a carga final. Não é. Tá sendo. Então é isso que eu acho que o tempo percorrido em fazer um clean jerk é muito mais demorado do que fazer o thruster. E eu acho que a carga do clean jerk ano passado, ele era um 8.5, não era? Era um 8.5. É um 8.5. Então, e eram 5 rounds com 8.5. Agora você só pega o 8.5 na última barra, né? Exato. E eu acho assim, antigamente os nossos atletas de CrossFit, a gente pegando um pouco mais pra trás, porque é lógico, eu comecei a criar conteúdo agora, mas eu estudo desde o passado. Sou apaixonado. A corrida não era uma coisa boa, uma mecânica boa. Hoje eu acho que eu vejo muito mais gente mais afiado na corrida. O Dan Moreira. Dan Moreira ganhou a prova da corrida do Monstar. Então, exato. E você viu o tempo que ele fez? Ele é absurdo. Ele também é um cara que eu acho que ele vai brigar por título dessa prova, dessa de corrida. Kalian também, eu acredito que ele tá treinando muito bem pra isso. O Bruno Marins também, ele foi, acho que foi o segundo no ano passado? O terceiro? O Bruno Marins, não tô lembro. lembrando. Mas ele também ficou numa posição boa. O Benjamin Gutierrez, que é acho que é chileno, ele é um cara muito bom. Muito bom. O ano passado ele veio no Copa Sul, ele tava um pouco fora de forma, assim, ele é um pouquinho gordinho, assim, pro padrão da elite. Esse ano ele tá trincado, mano, tá vindo forte mesmo. E o ano passado ele brigou, né, cara? Então, nessas provas, assim, ele tem uma habilidade muito boa. Quem eu queria ver era o Nicolas Bedon, porque eu conheci ele pessoalmente. Quando eu tava em Nova York, eu conheci ele, eu fiz o segundo workout do Open com ele. Me ferrei. Me ferrei. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. O cara tava do meu lado, eu colocando pressão pra eu fazer rápido. Pelo amor de Deus. É incrível, né? Os caras são outro nível. Ele eu queria ver, porque eu acho que pelo resultado que ele desempenhou no Open, acredito que ele tá vindo com uma força muito bacana e ter tido esse contato com o coach dele, ele me contar como que foi a trajetória desde a Copa Sur do ano passado, o carinho que ele tem pelo Brasil também. Eu queria ver ele na arena. Mas eu não vou negar, e agora eu vou esquecer o lado criador de conteúdo, eu vou pro lado fã. Brasileiro. Cara, eu tô muito ansioso pra ver o Pedro Martins. Cara, eu sou amigo pessoal do Pedro Martins, cara, acompanhei ele lá na classificação dele lá em Vitória. Depois veio a punição por causa do doping. O sonho que eu tenho no CrossFit, eu vivi naquele final de semana com o Pedro Martins, cara. E acompanhar o atleta, claro, tipo, ele chegar na competição sem a pretensão de classificar e ir crescendo, cara, a ponto de falar pros amigos dele vir de Minas pra Vitória pra assistir, família dele, todo dia jantando com ele, aquele sonho do cara que vive pra isso, cara, abriu mão da medicina e tudo assim. Mas eu tenho um ponto só no Pedro Martins que eu não sei como é que ele tá vindo Ele tava oscilando muito nas competições fora do Brasil ali. Ele foi para umas competições mais difíceis e eu não senti que a performance dele nessas competições estivesse tão boas como a gente via antes. Mas pode ser que ele estivesse se preparando para chegar no 100% dele na Copa Sur, que é uma coisa que eu acredito. E é um nome fantástico do CrossFit, é um cara extremamente completo, né? Sim, pô. E também assim, ano passado, você abriu o Instagram no final de semana, você tava vendo o Pedro Martins fazer um qualifier. Você assim, cara, mas de onde que ele busca? De onde que ele cria esse qualifier? Cara, teve um ano, acho que foi um ano antes dele ganhar a Copa Sur, ou um ano depois dele classificar pro Games ali, um ano depois. Ele fez, assim, em dezembro, em 3 meses, tinha 2 finais de semana que ele não tinha campeonato só. Dos 3 meses, 2 finais de semana ele não tinha campeonato. Todos os outros. Ele correu o Brasil inteiro. Ano passado tava aqui no CF League. Foi jogador da categoria Elite. Então, cara, é um cara que ele não foge de competição, não foge da briga. Exato. E esse ano, a gente conversou, né, alguns meses atrás, e ele falou que ele puxou o freio. Esse ano ele puxou o freio pra fazer as coisas que são mais importantes, porque ele tá mais focado em algumas coisas. Eu acredito realmente que o Copa Sur é uma coisa dessa. Acredito que ele não é um atleta que se preocupou muito com o Open, em querer realmente, tipo, ganhar um Open. Não, acho que o lance era passar. Porque o foco importante era realmente agora, o Copa Sur. E também eu acho que a WFP ele deve estar olhando com um carinho muito legal, né? Porque ele também fez as provas. Né? Ele fez. Eu não consigo acompanhar o final do leaderboard, como é que ele ficou. Eu sei que ele não classificou. O melhor brasileiro foi o Kaique Cerveni. Ficou em 34. Ficou 4 posições para entrar no Challenge, que eles chamam, porque 10 vão para Elite, né? Vão para a parte que já tem até contrato. Né? E 20 ficam no Challenge para chegar à Elite. Os 5 primeiros do Challenge desse ano, né? Na competição presencial, vão chegar na Elite ano que vem. E eu sei que o Kaique Cerveni eu acho que vai. Por quê? Porque o WFP já se pronunciou dizendo assim:
os atletas desistentes passam uma vaga para os atletas subsequentes, e já tivemos atletas com lesão, então no top 10 já trocou alguns atletas, então acho que ele vai acabar indo, né? E ele não vai ter essa pressão porque ele não está no Copa Sur, coisa que talvez ele foque mais até na semifinal online, sabe? Uma coisa que ninguém tá falando do Kalian na semifinal online, mas ele vai ser um dos poucos atletas que vai chegar lá sem ter o peso de ter competido antes. O pessoal já competiu no Mayhem, esse final de semana que vem temos Copa Sur, no final de semana seguinte nós temos um campeonato na Espanha, Woodfest na Espanha, e daí temos os próximos campeonatos, e nesse meio tempo vamos ter a semifinal online, né? Que já dá 11 atletas no CrossFit Games. Sim, a gente vai ver, são grandes nomes. A gente não tá vendo nome novo, né? Assim, diferente, eu digo assim, um que é só do WFP. Cara, tirando os caras que desistiram, né? Pra mim, o maior nome dos 2 últimos anos da CrossFit é o mesmo, se chama Austin. Ele foi um ganhador do Mayhem Classic. Ele é um cara que o primeiro ano de games dele foi ano passado, ele já ficou no top 10. Isso pouquíssimos atletas conseguiram. Eu elenco Brett Fraser, Froning, Noah Olsen, Ben Smith e talvez acho que nem o Ficos conseguiu ficar assim tão próximo nos primeiros anos de carreira. Então ele foi muito bem e ele deu um show no Mayhem Classic ano passado, atropelou. Cara, ele teve, não sei se você acompanhou o campeonato inteiro. Teve 2 provas que eu fiquei chocado, velho. A prova da corda, ele chegou nos 2 últimos legless, passou o Justin Medeiros Colton Medeiros nas 2 cordas, ele fez tipo meio que touchingou as cordas, e ele tava num nível de condicionamento que eu não vi num atleta nos últimos anos. Ele fez uma das edições do Open face to face com o Froning e com o Roman, e ele atropelou. Então é um cara que é da nova geração, mas tirando esse, os outros atletas são os mesmos de sempre, com salvas exceções de ausências, como a aposentadoria de Patrick Vellner, que vai só pro WFP, Ficos, que também tá fora da temporada, aposentadoria. Então esse ano vai ser um ano desafiador. Você falou da primeira prova do Copa Sur, das demais provas que saíram, você teve a oportunidade de fazer, é que quando divulgaram a prova do Copa Sur, não sabia se a ordem, mas você já viu aquela prova do Legacy, que eu achei que vai ser uma prova muito legal de assistir. O que você achou dessa prova, dos outros? Você não vai me fugir de me falar quem você acha que vai ser os classificados pro Games. A gente vai falar. Pô, essa prova é a 4ª prova, né? É o 4º evento, essa da corda, do Legless. Eu achei uma prova. O 4º evento é o primeiro de sábado, o segundo sábado, se você tem uma noção desse sentido. Eu acho que. Porque eu acho que o cansaço vai ser bem importante nessa prova, né? Se for primeiro domingo, já muda muita coisa. Sim, muda bastante. Eu acho que ela deve vir, eu acho que a segunda. Ou ela é a primeira ou a segunda do sábado. Eu acho que na sexta-feira são só 2 provas, né? Eu sei que a da corrida é segunda-feira. E segunda não. Na sexta-feira. 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 E tem. Eu não vi a ordem das provas ainda. Eu também não sei qual que é a ordem cronológica, mas ela vai ser no sábado, mas é uma prova que é uma prova de pura estratégia. Só que eu acho que os atletas vão precisar ler muito o regulamento. Porque toda prova que a gente pega que é intervalada, e são 2 tipos de pontuação, que a pontuação nesse caso é o máximo de burpees, o atleta ele pode deixar de fazer um round, né? Pra poder dar um tiro e depois descansar e dar outro tiro. Só que eu não sei se a regra vai permitir isso. Eu também não li a regra ainda, acho que eles vão falar isso mais no briefing, mas eu acho que a princípio não pode. Eu acho que a princípio o atleta ele tem que chegar nos burpees. Pra não ser, entre aspas, eliminado, né? Então isso é uma prova que, assim, é uma prova super simples, se você for olhar, porque tirando o fato de sair legless e voltar também, né, sem tocar o pé no chão, é uma parte difícil, mas o tempo, pela intensidade da prova, o antebraço frita muito, e a gente viu isso 25 toast to bar? É muita coisa. Se você pegar num workout convencional, 25 toast to bar é tranquilo. Se você pegar num workout convencional sem ser intervalado, sem ser nesse volume inteiro. Mas a soma e o acúmulo, nossa, isso daí vai ser muito desafiador. Na apresentação eles fizeram quantos burpees? Você lembra? Eu vi que eles não abriram o terceiro round. Eles não abriram o terceiro fizeram round. o segundo round. Mas você tem uma ideia de quantos? Mais ou menos foi 30, 20, 15? Eu acho que tinha sido 35. Eu não lembro se foi 35 ou 32. Porque depois a gente foi pedindo lá na hora, sim, pra falar e acabei não anotando e tudo mais. Mas eu acho que deve ter sido isso. Mas os 2 primeiros rounds foi lindo. Depois... Mas eu acho que vão ter atletas que vão fazer 2 rounds só. Tá? Comum. E acho que vão pontuar bem, porque 35 é uma boa pontuação. E eu acho que vão ter atletas que vão fazer os 3 rounds e não vão pontuar tão bem.
sabe? Vão ser regulares 10 burpees em cada round para chegar no terceiro round. E aí vai depender do conhecimento do atleta sobre ele mesmo para performar da melhor maneira possível, né? Sim. E mais algum evento que você chamou a atenção? Nós temos um repeat esse ano, né? Que é o do Complex, que o Malheiros ganhou lá na Copa Sul de Vitória, com 362 libras, 162 quilos, alguma coisa nesse sentido. E será que alguém tem competição, dos atletas da elite que você conhece, tem competição, tipo, tem consegue bater tem a competência para bater essa marca ou não? Bom, a gente teve o Anderon Primo, que no Monsai fez o Bela Complex com 350 libras. Uhum. Então, eu acredito que o pessoal tá vindo também com força. Eu acho que, mesmo não tendo o Gui, que é o cara que levanta peso, né? O brasileiro que levanta peso, a gente tem muitos nomes. E o Pablo Chalfun já falou isso, né? Que a gente tem uma escola de força muito grande. A gente tá sendo conhecido por isso, né? Eu vi um reaction que você fez do Vitor Loff. Uhum. Vitor Loff. Ele eu acho que é um cara que pode surpreender. Eu também. Cara, eu vi uma competição com ele que ele fez uma coisa bizarra, assim. Um Brazilian Showdown. Tava ele e o Pedro Martins brigando pelo campeonato. Daí na área de aquecimento eu tava competindo também. A minha bateria era antes deles. Ele tava aquecendo, ele aqueceu assim, tipo, com um clean and jerk, era um PR. Ele cresceu assim, tipo, 150 quilos. Pá, fácil. Aí acabou, tipo, as anilhas estavam ruins, a área de aquecimento, aquele movimento. Aí chegou na hora, o cara perguntou: vai faltar anilha? Nós temos assim, 160 quilos de anilha. Ele falou: pra mim vai faltar, não sei o quê. Aí o cara botou mais umas anilhas. Ele chegou na hora assim, cara, carregou a barra. Eu acho que ele se perdeu na conversão peso com libras. Fez um clean, fez um jerk, mas não foi difícil, cara. Cara, ele fez com 172 quilos. Nessa competição, quem ganhou foi o Pedro Martins e o terceiro lugar foi o Tato. Na prova de PR, ele colocou quase 20 quilos nos dois, sendo que são dois levantadores de pesos clássicos. Ele fez uma repetição, sentou na barra, olhou pra trás e ficou esperando pra ver se alguém chegava perto dele pra ele poder subir e fazer outra repetição. Olha então só. Eu acho que é um atleta que talvez possa destronar o Gui Malheiros, que seria bem interessante também pro Brasil ter uma escola, que nem você falou. Malheiros vem já há anos, nunca perdeu uma prova de peso e agora no My Rank Classic deu um show na prova do Snatch com 100 quilos. 102 quilos. Então eu acho que é uma escola boa ali pra gente ficar de olho na Copa Sur. Agora o Vitor Loff é um bom nome. E eu acho, e também a gente vai ter o Heavy Isabel, também vai ter no Copa Sur, né? Então eu acho que o Loff, ele vai ter, ele tem essa preferência nesses dois eventos. Uhum. Eu acredito muito que os dois ele vai levar. Sim. O Heavy, eu não sei como é que é o Barbell Cycle dele ainda, sabe, pras 30 snatches, mas eu acho que o PR ele ganha com facilidade. Com facilidade. E o snatch, se ele tiver um volume que a gente é acostumado a ver ele competir, eu acho que ele tem chance de levar também os dois. E é um rapaz novo, né? Ele tem 19 ou 21 anos. Então, é muito novo. Algo assim. Porque eu competi com ele na seletiva uns 3 anos atrás, ele era teens. Ele ficou um ano fora do TCB, daí foi pro TCB com o Elite. Eu acho que ele tá no segundo ano de Elite do TCB. Então, é muito fazendo novo. Tudo isso. Muito novo. Eu acho e é um atleta muito alto, cara. Ele tem acho que 1,90m, assim, então é um cara que me surpreende muito quando eu vejo ele na arena, porque é muito incomum um atleta alto performar como ele tá performando. Sim, tem uma consciência, uma velocidade também de recebimento. E ele tomou uma punição, porque ele tinha classificado lá em 7º. Ele foi uma das piores punições, ele caiu pra 25º, 26º, ficou na linha de corte ainda, mas ele ia classificar muito bem. Exato. Então, ele é um nome que eu vejo ele aí liderando essas duas provas. Outra prova que me chama a atenção também é a segunda prova da Mayhem, que eu acho que, se não me engano, é o 10º evento, que é o do 30 calorias de bike, isso. Calorias de bike, bar muscle up e calorias de bike. É uma prova que a parte mais difícil dos atletas não é a prova, é a corrida depois da segunda bike. Pelo amor de Deus, você via no Mayhem Classics a galera correndo, era um desespero, era um show de horror. Parecia que eles estavam catando cavaco lá todo momento pra cair e apertar o botão. Mas isso é por conta da intensidade que dá o treino. Então é uma prova que, pra mim, eu tô louco pra assistir ela, ainda mais lá na arena, porque é uma prova que chama essa atenção por esse tipo de dificuldade. Você lembra de uma prova que é o SBF que teve em Dubai? Que eu não lembro a ordem, se era esqui, remo e bike, que era uma prova bem curta, assim. Eu não tô lembrado dessa prova. Era uma prova onde todos os atletas passaram mal depois. Todos os atletas eles estavam parados colocando ou o braço no gelo ou estavam sentados nos corredores porque eles ficaram ruins. Até teve um pessoal de mídia, que era o Buttery Bros. Sim, que fazia a mídia da CrossFit antes de ser demitido. Exato. E eles cresceram muito. Deus, deles, eu acho que eles estão agora fazendo uma parceria com a Hyrox, estão voando. Estão voando. E eu acho que eles vão fazer também parceria com a WFP, porque eles estão acompanhando, né, o pessoal. É legal.
E eles fizeram vários vídeos desse tipo de workout. Eles foram na casa do Fraser para refazer isso daqui, testar outras pessoas nesse workout. Realmente um workout que ele dói quando acaba. Então eu acho que essa prova também é a mesma coisa. Vai doer quando acaba. E essa prova eu tô muito mais confiante em ver as meninas do que os homens. Sério? Comparado com o Mayhem ou no nível geral? No nível geral. Depois de ter visto da Mayhem, eu acho que eu tive essa percepção. Mas por ver o nível das nossas atletas, principalmente o quanto elas estão fazendo de volume de ginástico, tá sendo muito absurdo. Tá sendo muito absurdo. Eu tava vendo aquele que era o máximo de repetições que teve no TCB. Sim. Pô, as meninas soltando a barra, fazia 10 repetições, soltava a barra, pegava já em menos de 2 segundos e voltava. Se eu largar a barra do Barman Super, eu vou precisar um tempo pra demorar pra voltar. A pessoa solta e fala assim, não, eu só preciso fazer um. E beleza. Só pra soltar o gripezinho e voltar. Exato. E nessa prova que você falou do 30-30-30, que são 30 calorias de bike, 30 bar muscle up e 30 calorias de bike, o que você acha que é o fator mais determinante para uma boa performance, falando da elite, tá? O que vai dominar? Quem tiver uma bike mais forte ou quem tiver um bar muscle up unbroken? Ou quem souber dosar tudo? O que você acha que é o atleta ideal ali? Eu acho, vamos colocar 60% bike e 40% bar muscle up. Porque o tempo da caloria, principalmente da segunda bike, é o que determina muita coisa. Porque eu acho que pelo nível dos nossos atletas, a primeira bike todo mundo vai dar um tiro muito tranquilo. Os bar muscle up, lógico, a gente vai ter atletas com mais ou menos cadência em precisar quebrar ou não, ou fazer um broken. Mas o cara que conseguir voltar disso pra bike, na segunda bike, é a parte mais importante. Então eu acho que essa prova, quem tem uma resistência na bike maior, eu acho que é o que vai dar o show. Eu tenho um nome pra essa prova, no masculino. Já quero saber. Eu acho que é Bruno Marins. Bruno Marins, meu nome também. Eu acho. E no feminino? E eu acho que ele pode flertar com o sub-4. Que lá nos Estados Unidos só um atleta conseguiu, que foi o Roman. Ganhou os $3 mil lá que o Froning prometeu. Sim. E ele fez uma bike muito forte no começo. Era menos de 35 segundos, ele já estava no Bar Muscle Up. E ele conseguiu fazer uma bike da volta cansado, sub 1 minuto também. E fez uma quebra no Bar Muscle Up. Então eu também concordo com você. Eu acho que essa prova ela é uma prova que vai ser definida por quem tiver uma resistência na bike maior. Acho que o Bar Muscle Up não vai ser um problema. Nem que quebre 2 vezes, a bike vai ser um mesmo porque para eles quebrar 30 Bar Muscle Up, mesmo quebrar 2 vezes, é uma recuperação muito rápida. E a gente já viu o atleta que quebrou e foi mais rápido do que o que fez um broke. Sim. Então não é uma coisa que a gente tem realmente certeza. E eu vou ficar feliz se o Bruno ganhar. Não só o Bruno, mas qualquer outro brasileiro ganhar, porque vai entrar no quem que vai ser o campeão da bike. Porque tem essa briga, né, entre o Roman, agora tem todos os atletas principais. Então vai ser legal a gente ter mais um nome ali no meio, legal, né? Eu achei legal. E eu vou te dizer, eu sei isso no remo, né? No remo, o Kalian, ele só perde nos atletas da elite, do Games ali, pro Roman. Os dois são os melhores remadores do CrossFit. E o Bruno Marins tem uma bike muito forte, muito forte. Eu tô ansioso pra ver, não tanto o Bruno Marins quanto o Kalian, porque eles treinam lá fora em Dubai, então eles têm acesso a equipamentos diferentes, mas como a galera que treina em Assault Bike vai se comportar na Earth Bike da Rogue, que é muito diferente. Isso também é um ponto a se considerar, né? Os atletas que estão nos ouvindo e puderem testar essa bike, é importante, ela conta diferente, a ergonomia, o posicionamento do atleta na bike é diferente. E mais uma prova, conte pra gente qual que você acha que vai ser a outra prova que eu tinha... Nós falamos da corrida, falamos das duas do Mayhem, falamos da do Legs Rope Climb e tem a... Qual que foi a outra que eles lançaram? Eles lançaram na semana passada agora. Eles lançaram, acho que uma com o Handstand Walk, não? Foi com o Handstand Walk. Deixa eu pegar aqui, porque eu tava falando sobre ela enquanto eu tava fazendo uma transmissão também. E foi bem justo no dia que eles mandaram. Vou colocar aqui, rápido. Eu achei, Legacy. Achou? Espera só um pouquinho aqui. Não, aqui é times. Já puxamos, galera. Aqui, ó. Que é o do single. Tem o single leg squat, né? Individual, parte 1, é isso. Isso aí. Essa prova também... Bom, essa prova é uma prova show. Essa prova... Sabe quem tem cara dessa prova? Quem? Emily Andrade. Vai dela. Eu olho pra essa prova... Eu olho pra essa prova, eu olho pra essa menina. Mas...
Também. Luizinha. Exato. Anda muito de Hansen. Tá vindo muito forte. E tem uma atleta do Nordeste também, que... Esqueci, me fugiu o nome dela agora. Me desculpa, pelo amor de Deus, me desculpa. É muito nome. A gente Sou leva- velho, 40 anos já, mas que também tá dando muito trabalho nesse handstand walk. Ela tá indo muito forte. Então, mas eu ainda acho que a Emily é uma atleta que tá muito forte nisso. E aqui a gente vai ter um repeteco de bike, né? Sim. A gente tem um repeteco de bike. A Emily é uma atleta forte de bike. Eu vejo os treinos dela, acompanho muito de perto o pessoal do Fitness Factory. do Guinozomo. Do Gnosomo. O próprio treinamento da Emily eu acompanho bastante. E eu acho que ela vai vir com uma sede tão grande, porque ano passado ela bateu na trave, né? E ela tá vindo competindo de diversas competições fora e ganhando e tendo uma expressão. Acho que seria muito legal ela ir pro Games. Eu também acho. Eu acho que é um nome, é um pra nome mim, assim, produzido. dos nomes femininos, eu acho que ela é a minha primeira opção em ir pro Games. Eu acho que ela leva o Copa Sur esse ano. E acho que a Caroline também vai pegar essa vaga. Só que a gente tem aquela colombiana. Deixa eu pegar o nome da colombiana. Então, eu tô precisando exatamente o nome dela aqui. É o que eu eu tinha tô feito bem até vídeo dela. ansioso pra ver ela competindo, né? Porque ela é uma Maria Quinteiro. Maria Quinteiro. É porque eu não lembro de ter visto ela competir presencialmente, sabe? Eu também não lembro dela. E eu fiquei assustado de ver a performance dela dentro dos workouts do Open. Sim, incrível. Então eu achei Meu Deus. muito impressionante. É um nome que tá vindo muito forte no nosso cenário. Sim, Bom, ela foi a campeã do Copa Sur, né? sim. Não dá pra você tirar esse nome, só que é muito diferente a gente pegar uma competição online Muito de uma diferente. competição presencial. A gente tem... Vamos lá, para os atletas brasileiros, tem uma certa vantagem de estar competindo em casa, porque a torcida inteira é para Inteira. eles. Não dá para negar isso. E nós somos a torcida mais emocionante, eu acho que é apaixonante de qualquer outro campeonato fora. Ninguém faz tanto barulho quanto a gente. Eu ouvi isso no ano passado do pessoal, acho que da Europa, falando assim, não, ou era Europa ou era Oceania. Nossa, o pessoal daqui é o pessoal mais animado. Eu falei, no final de semana tem Copa Sur, parceiro. Eu lembro de eu colocar lá no chat. Final de semana tem Copa Sur. Calma. Brasil já show. É muito show. E isso é um grande favor, né, pro atleta competir com a torcida, porque você ter atletas bons do seu lado, você ter uma arena inteira olhando pra você, você ter um monte de coisas que é desconfortável, que você nunca vai replicar isso dentro de um box. Você pode chamar todo mundo do seu box. Você tá em casa. Agora, na arena, tudo é diferente. Mas eu acho que esses 3 nomes dessas 3 meninas, eu acho que vai brigar muito por essas vagas nesse ano. Sim. Acredito. Eu tô ansioso pra ver a colombiana. A colombiana ou venezuelana? É colombiana, Colombiana. mas Quinteiro? Quinteiro. Tô ansioso pra ver ela competir, mas não acho que ela leva. Eu acho que a Emily Andrade é muito forte. Tô ansioso pra ver a Aline Cabral competir, porque ela é uma atleta parecida com o Guimarães. Ela consegue ganhar provas, mas ela tem pontos fracos. O Malheiros até é um pouco mais equilibrado, mas ela tem pontos fracos, muito fracos. Então, eu quero ver se na temporada ela conseguiu ter essa evolução nos pontos fracos. Se ela conseguiu, eu acho que é um nome que pode brigar top 5, talvez não pra ir pro Games. Eu já vi... Não tô lembrado o nome dela agora, ela vai me perdoar. Mas ela foi ela foi segundo lugar no TCB. É uma loira. Você lembra dela? Uma loira? Não. Vamos pegar aqui. Ela é a gente vai ver uma agora. atleta que quando eu vi ela no TCB, eu falei assim, meu Deus, me assustou pela performance e eu acho que se ela chegar bem condicionada no Copa Sur, como ela chegou lá no TCB aquele ano, que foi uma surpresa, a Gabriela Luque, lembrei. Gabriela Luque. Quando ela chegou, Sim. foi uma surpresa, cara, foi absurdo. Eu acho que ela é uma atleta para esse tipo de competição que pode surpreender. Luísa Marques é uma pessoa que você nunca pode deixar de fora de uma competição, porque ela é uma veterana do CrossFit. Sim. E eu queria saber dentre os nomes, cara. Nós falamos aí de 4, 5 nomes, eu acho que assim a gente não se compromete. Sim, tá? sim. E dentre os homens, quem você aposta que vai sair? Porque hoje você pode fazer uma análise até diferente, que quando é um Open, uma competição dentro da tua box, repete as provas 10 vezes. Sim. E assim, o Copa Sul já liberou quase... Falta 1 ou 2 eventos, eu acredito que vai faltar liberar. Já tem uma boa noção de que tipo de atleta que vai performar melhor nas provas que nós já foram divulgadas. Então, com essa análise, qual é o teu top 5 do Copa Sur pros homens? Vamos lá, não na ordem, tá? Mas eu vou não. colocar os nomes que eu acredito muito ver nisso. Kalian,
a Kalian, Bruno Marins, os dois eles estão indo com muita fome. Ainda mais, isso aí eu tô tirando informação minha de sensação. Os caras estavam no Games, os dois juntos, e foi o Games que deu errado. Eu acho que eles estão com aquela coisa, não, eu preciso ir lá pra fazer o game certo. Fazer valendo mesmo. Então eu acho que eles estão vindo com muita força. Pedro Martins, ele tá vindo... Também tem o sangue no olho, né? Tem sangue no olho, pô. Voltar, né? Exato. E seria assim, seria uma jornada do herói gigantesca. Uma redenção. Como foi do Rick Guarant. Lembra dele? Foi pego o terceiro lugar do Games, pego no doping, punido por 2 ou 4 anos, acho que ele ficou fora. E voltou com sede, cara. Com sede. Com foi pro Games e se performou muito bem. Exato. E também foi um cara que até foi... Ele ganhou o perdão da comunidade. Porque se você entrar no Instagram dele quando ele tava banido um ano antes, e ele até fez um trash talk do Matt Fraser, né? Porque ele queria ganhar do Matt Fraser. E ele ganhou de algumas provas do Open do Matt Fraser no box, né? Lógico. Mas não oficial. E também foi um cara que hoje ninguém mais comenta sobre isso. Então ele ganhou essa redenção realmente da galera. E eu acredito que o Pedro Martins ele merece isso também. Porque é um atleta que eu acho que ele é muito completo, ele é bem forte e ele consegue desempenhar um bom papel em provas de CrossFit. A gente tá pegando as provas do Copa Sur, são provas de CrossFit. E isso que tá sendo legal. A gente não tá tendo nenhuma prova que é fora, assim, de você falar assim, isso aqui é um endurance apenas, uma volta de bike. Não, a gente tá tendo provas de CrossFit, então a gente tá testando realmente os melhores. E esses 3 nomes, pra mim, acredito que eles vão fazer uma grande diferença. Agora, eu não sei como que estão os atletas de fora. São os atletas, né, da América do Sul que são de fora. Mas eu acho que tá tendo muito nome bom também aparecendo da Argentina. Eu não surpreenderia em ver também algum atleta brigando muito assim até o último pra estar dentro até do Games que não seja brasileiro. Eu também, eu acredito que o único atleta fora do Brasil que tem condição de que se melhorou também pontos fracos na sua preparação de 2024 para 2025, que pode dar um suadorzinho nos brasileiros, é o Benjamin Gutierrez. É um atleta muito completo, muito bem condicionado, e acho que no Copa Sur do 2024 ele ficou no top 5, é um cara muito bom. Agora, na frente dele no Open, nós tivemos um nome muito tradicional no Copa Sur, e antes de você fechar o teu top 5, eu quero te perguntar se ele vai ou não tá no teu top 5, que se chama Agustin Riquelme. Ele vai ou não tá no teu top 5? Cara, eu acho que não. Eu não coloco ele no top 5, eu não coloco ele no top 10. Ainda mais olhando a performance dele dentro da Mayhem. E não é nada contra ele. Eu acho um ótimo atleta, ele é muito bom, mas ele vai ter, numa competição 15 dias depois, com 2 provas da qual ele não foi bem. Eu não acho que em 15 dias o cara consegue sair de 17ª colocação e pegar um top 3, sabe? De subir tanto assim. Que a competição no Copa Sur, o nível vai ser bem mais baixo que Mayhem, tá? Eu acho que ali sim. O que eu acho do Agustin Riquelme é que ele é o famoso on-lion. É um leão de qualify, tá? E eu, particularmente, me surpreendeu. Ele também não tá no meu top 5, mas tá no meu top 10, mas não no meu top 5. Mas eu te digo assim, Léo, ele me surpreendeu de ir no Mayhem Classic. Por quê? Porque pra mim, a maior probabilidade de Agustin Riquelme comparecer ao Games 2025 é no semifinal online da segunda fase. São provas que provavelmente ele vai ter uma vantagem melhor do que o Copa Sur e melhor do que o Mayhem. E ela é a terceira na escala de prioridades dele na competição. Ele já foi no Mayhem, vem pro Copa Sur e depois vai fazer a semifinal online. Então eu não sei como é que ele vai estar com esse desgaste do corpo, porque mesmo que ele não tenha, eu acredito que não deu o seu 100% lá na Mayhem, eu via na prova ele com uma contenção até em provas que eram características pra ele, mas cara, 3 campeonatos desse nível, praticamente um mês, cara, é quase impossível. A gente tem que pensar na recuperação, né? Não são só esses 3. Ele também participou do Open, também teve outras coisas que veio acontecendo. Putz, é muito desgastante realmente. Se o atleta ele conseguir manter esse mesmo ritmo durante todas essas competições, eu acho que realmente ele deve estar segurando a onda e falando assim, não, eu vou só participar. Não sei se ele foi pra Mayhem por conta de contrato, porque pode ter acontecido também, não, preciso participar. Porque eu realmente, na posição dele, estando na posição que eu estava no Copa Sur,
eu nem iria pra meia. Me seguro aqui, me resguardo, fico tranquilo. Porque aí ninguém tem holofote pra mim, eu vou vir. Eu conhecendo a performance dele de anos, vendo presencialmente, eu não iria nem pro Copa Sur. Se eu sou ele. Eu focaria no semifinal online. Só no online. Só no online, porque é onde ele pode ganhar. Ele ia pegar diversos atletas que estão participando de competições. Vamos dar exemplo, Jason Hopper. Ele era um cara favorito para ganhar uma Iron Classic, não ganhou. Entendeu? Ele vai chegar desgastado numa semifinal. Então se eu sou o Agustinho Riquelme, eu me pouparia nessa temporada para chegar no 100% no online, na fase online da semifinal, porque para mim é a maior probabilidade dele chegar lá. Pode ser que nesse ano queimemos a língua falando dele, porque ele tem provas que ele consegue ganhar. Sim. Mas é sempre um nome que classifica bem e chega na hora decepciona. Você falou Bruno Marins, Calian, Pedro Martins e quem são os quatro? O Gutierrez eu coloco no meu... O Benja, você coloca também o Benja? Eu coloco ele porque ele é um atleta muito forte. Uhum. Cara, é difícil esse quinto nome, hein? Sabe por quê? Tá todo mundo tão equilibrado. Uhum. Eu posso falar um nome aqui. Eu posso falar um. Luiz Henrique Alves Moreira já foi pro Games. Pode ser. E aí? Não classificou tão bem. Então, o Henrique Moreira, ele é um atleta que tá vindo ganhando muito, né? É um cara que, olha, dá trabalho. Ganhou o TCB ano passado. Exato. E assim, é aquela coisa. O Henrique, ele não é um atleta que ele tem um nível que precisa lutar no Open pra ganhar. Uhum. Eu acho que ele... Eu vou falar isso de uma forma bem lúdica, né? Mas assim... Cara, que ele pode fazer tranquilo. Uhum. Que ele tem condicionamento pra passar pra próxima fase. O Open não é um problema pra ele. Então, eu acho que não dá pra gente basear no resultado do Open por conta disso. Mas também acho que ele é um atleta que vai vir pra brigar com tudo. E se ele entregar o que ele veio entregando nas últimas competições... Acho que também briga no top 5 e também pra vaga do Games. Ele sempre é um nome que... Cara, os caras que são... Eu vou dizer até assim, Anderon Primo. Cara que é macaco velho de competição. Cara que acumula muito título. Sabe? Viver aquele momento difícil, eu acho que a gente nunca pode descartar. Tanto que na minha elite feminina eu pontuei a Luísa, diversos atletas que são aqueles atletas que estão várias vezes na competição. E nós já vimos isso acontecer lá em 2020, de um atleta como Pablo Chanfun, que foi o último classificado, vencer o evento e ir pro Games. Sim. Por quê? Porque dentro da arena tudo é 0-0. Então o Luiz Henrique Alves Moreira, ele classificou um pouco pior. O Pedro Martins também classificou um pouquinho abaixo ali, mas eu acho que eles têm chance sim de tumultuar aquele top 5. E eu tô ansioso para na sexta-feira agora a gente poder chegar e acompanhar esse evento e poder fazer uma experiência de a evolução dos atletas, o cansaço, e comparar os atletas do Brasil e da América Latina com os atletas da Mayhem, principalmente nessas duas provas. Achei bem inteligente do Copa Sur colocar essas duas provas para ter uma base comparativa. E eu acho que essas provas não vão cair só aqui, né? Porque, se não me engano, na Europa todas também vai ter. Nas semifinais americanas vão ter o Heavy Isabel. A Heavy Isabel. E eu acho que também o da Europa e o da Europa vai ter. Se eu não me engano, porque eu acho que eles colocaram. Eu vi no podcast da Mayhem, né? Eles falando que eles estão fazendo essa programação. Então eu acredito que é legal você ter realmente essas provas que oscilam em todas, que estão presentes em todas, para você também nivelar os atletas, você pegar os resultados e comparar. Como teve há uns anos atrás, foi quando era tudo online, que eu vi a nossa cidade brasileira, que também foi pro Games. Esqueci o nome dela. Eu adoro ela também. Ela vai me odiar pro resto da vida. Caramba. Eu sei, a Larissa. Larissa? Lari Cunha. Lari Cunha. Isso. Lari Cunha. Ela ganhou das Dorier, cara, nos tempos. E tipo assim, você fala, cara, na competição online ela tava ganhando dessas meninas que são muito braba. Muito braba. Então, tipo, putz, é muito legal você ver esse comparativo, justamente pra você falar assim, e se? E se, por exemplo, o campeão, como eu tinha falado do Bruno Marins naquela prova da bike. Se o Bruno Marins estivesse na Mayhem, ele teria ganhado também lá? Como seria ganhar também num evento fora? Isso é importante também pro atleta. E o legal é até pelo lado oposto ao que você falou, é assim, para ver aonde que vamos dizer, que os brasileiros
não consigam performar igual lá, para descobrir pontos fracos também de melhoria de performance comparado aos atletas do Games. Lembrando que já temos o Austin e o Colton classificado para o Games, então são dois atletas. O Colton eu acho que ele ficou muito bem nas duas provas, essa da bike e o Austin também, do peso, e dá para os brasileiros como o Bruno Marinskis, que é uma presença muito importante, pode chegar no Games, e o Kalia, que já vem do Games e acho que 2 temporadas, para se comparar com esses atletas lá fora, né? Eu acho que eles podem usar essas duas provas para fazer esse comparativo. Sim, e também a gente pega essa curva de evolução dos atletas, de você ver o quanto eles estão melhorando em relação ao nosso país, em relação às outras coisas, e começar a entender que às vezes a gente vê muito atleta competindo e não crescendo na competição. E é o que a gente vê, por exemplo, uma Laura Horvath. Cara, é muito impressionante você falar assim, os 2 primeiros dias de competição, você nem vê o nome da mulher. Aí, de repente, ela vai assim, vai crescendo. Sim. Então, eu acho que esse ponto realmente de recuperação entre provas é algo muito determinante. Sim. Eu acho que é tão determinante quanto ganhar a prova. Porque se você recupera muito bem, você está na frente de muita gente que está detonada. Eu não sei como é que vai ser o Copa Sur desse ano, porque agora nós temos outras categorias envolvendo esse evento, mas geralmente quando era só elite, o tempo de recuperação era muito curto entre uma prova e outra. Era a troca de masculino para feminino, times no meio, mas as provas elas voltavam muito rápido. Era um campeonato que acontecia num tempo curto, sabe? Então eu gostava muito de participar desse campeonato, de assistir, porque era um tempo curto de apresentação. Mas eu concordo, essa recuperação vai ser fundamental para os atletas que pretendem performar agora no Copa Sur bem, né? Realmente, tem muitos momentos lá do Copa Sur que a gente nem tava lá nas vendas, né? Então não tinha tempo de você andar pelo lugar. Porque realmente você deixa entrar o times ou numa troca, quando estão trocando de equipamento, eu vou no banheiro e volto rápido. E é 1 segundo, não tem atraso nem 1 segundo, né? Exato. E agora, pra gente fechar o nosso papo de hoje, eu queria saber de você. Não é a tua primeira vez em Curitiba, mas é a tua primeira vez no CF League, né? Você já tinha visto um formato desse tipo, um campeonato acontecendo numa feira fitness com vários outros esportes. Nós vamos ter calistenia, powerlifting, fisiculturismo. Você já tinha visto isso dentro de um centro de exposição como é aqui? Eu presenciei, se eu não me engano, foi na primeira BTFF, um evento assim, só que não tinha expressão. Eu falo, a gente tá numa feira fitness. Hoje, quando você vai falar de feira fitness, o bodybuilder ele tá dominando o pedaço. E não é errado. Justamente ele tá dominando o mercado fitness por conta da mídia. E aí a gente volta naquele papo que a gente falou no passado. Agora, ao entrar aqui e ter visto essa arena do tamanho que é, a valorização que é o CrossFit aqui dentro, sendo que essa é a maior feira da América do Sul, do sul do Brasil, né? A maior feira multiesportiva, eu achei sensacional. Porque a sensação que eu tive foi de, cara, é a nossa casa. É a nossa casa que tá aqui. Então, que legal, tá tudo valorizado pra esse ponto. Aqui nós somos o show. Sim. O espetáculo. O CF League é tão grande que ele começou aqui em Curitiba, ele é um campeonato muito tradicional nosso do Sul. Ele começou fora daqui da feira e acho que faz umas 5 ou 6 edições que eles criaram a feira. Então eles queriam montar o campeonato aqui dentro e daí falaram, vamos divulgar essa feira, vamos abrir para os outros esportes para que seja viável fazer o campeonato, e tornou uma proporção muito grande. Então hoje nós temos uma arena de levantamento de peso, um campeonato paranaense de levantamento de peso. Ao lado nós temos uma arena que os atletas vão fazer suas provas, seus workouts de LPO também, voltada para o CrossFit, uma arena principal com 20 raias gigantescas. Temos o palco do fisiculturismo, um campeonato de calistenia no meio e diversas atrações para todo mundo que vem. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo depois do evento ter acontecido, mas não deixe de, em 2026, vir no CF League para conhecer, para competir. Sempre paga uma bolsa muito boa de prêmios e é muito interessante. Léo, para fechar hoje eu gostaria de te deixar um recado para o público, alguma coisa que você queira falar, algum ponto que ficou de fora também pode abordar? Tá, eu quero falar para 2 tipos de pessoa, tá? Vou direcionar minha palavra agora para quem é praticante de CrossFit e não importa qual seja o seu objetivo, você se preocupar em cada ponto daquilo que você faz, que seja sua alimentação,
seu treino, seu descanso, a sua qualidade de vida e a sua vivência entre as pessoas, né? A nossa comunidade dentro do box, a sua comunidade de trabalho, família, tudo isso é importante para a sua transformação ou para atingir seu objetivo. Você quer competir? Foca em tudo isso daqui. Eu sei que é muita coisa, mas quando você começa a alinhar tudo e organizar tudo, a sua vida ela fica tão tranquila. E foi o que aconteceu comigo. Eu voltei a competir justamente por conta disso. Eu alinhei minha dieta, eu alinhei meu descanso. A minha família começou a me ver assim, não, o Léo, a gente tem que perguntar se ele pode vir nesse dia por causa de dieta. Então, a família inteira, você via que ela estava te abraçando para isso. Então, foque nisso, que não importa. Seja competir, seja mudança de físico, seja você melhorar sua saúde, você ser uma pessoa mais forte pro resto da vida, para você brincar com seus filhos, netos, isso é extremamente importante. Agora, um recado que eu quero falar para quem é treinador. Acreditem no seu sonho. Mas muito, muito. Porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz de fazer algo. Você é capaz de ser extremamente mágico e um ser extremamente de mudar a vida de tantas pessoas com algo tão simples. A única coisa que você precisa fazer é saiba com quem você está falando. A hora que você saber com quem você está falando, as pessoas vão te ouvir. Pô, eu sou treinador e eu não consigo não achar que eu estou na profissão certa. Eu não vejo também isso como uma profissão, eu vejo isso como um chamado. Eu estou para mudar vidas. E hoje, dentro da internet, eu estou para mudar vidas e impulsionar atletas, impulsionar o nosso esporte. Então, eu acredito que se você deseja sonhar com algo grande, corre atrás, porque a gente está precisando de criadores de conteúdo, o nosso esporte precisa disso para alavancar, trazer mais marcas e, lógico, o desenvolvimento de você como treinador, que é importante. A nossa profissão é mágica demais. Perfeito, Léo. E agora um recadinho meu para os atletas. Abram as portas para criador de conteúdo, para pessoas que estão envolvidas na mídia de vocês. O Léo faz reaction de todos os atletas. Repostem, mandem no grupo das box, tá? Porque o trabalho que ele faz é mais importante para você, atleta, que pretende viver do esporte, do que principalmente para ele que está tocando as pessoas com o conteúdo dele, beleza? Se você chegou até o final do nosso episódio, curta, comente, compartilhe, sigam os nossos patrocinadores, todos os links ficam na bio, tá? Léo, muito obrigado pela sua presença e eu que agradeço. As portas do Podcross estão sempre abertas a você. Eu espero voltar muito mais vezes. Obrigado, meu irmão.